Oi pessoal, hoje é mais um vídeo de bate-papo e eu vim contar para vocês hoje a minha história de tentante. Embora todos nós saibamos que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, é muito difícil esperar esse tempo quando estamos numa situação de tentante. Talvez aqui no meio dos meus inscritos ou alguma das minhas amigas que vai assistir esse vídeo possa se identificar com a minha história. Eu me casei no ano de 2010, mais precisamente no dia 31 de maio. No dia 1º de junho era o meu aniversário, eu estava completando 19 anos quando eu me casei. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Assim que eu me casei, o meu maior desejo era engravidar, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. O tempo foi passando e era um sonho muito vivo no meu coração, esse sonho de ser mãe, mas infelizmente o tempo foi passando e nada acontecia. Se passaram mais ou menos uns 4 anos, 3 anos e meio para 4 anos de espera, e numa noite eu já estava deitado na minha cama, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, e a minha mãe tinha acabado de chegar do culto e me ligou dizendo que Deus tinha mandado uma palavra, que aquilo que eu mais sonhava, Deus ia realizar. Que dentro de um ano eu ia ver a promessa de Deus se cumprir e ainda ia ver a criança correndo nos corredores da igreja. Deus ainda disse pela boca do servo que a pessoa que ia receber essa palavra não estava na igreja, mas que era para ela receber. No caso, a minha mãe foi portadora da palavra para mim. E na hora que a minha mãe me ligou e contou, as minhas esperanças se renovaram. Eu me levantei da cama, fiz uma oração, pedi para Deus que se fosse da vontade dele, se aquela palavra fosse para mim, eu aceitava e eu fiquei assim tão, a minha fé foi renovada. Minha fé foi renovada e eu continuei. Isso era no dia 29 de setembro de 2013. 29 de setembro de 2013 foi o dia que a minha mãe me ligou. O tempo foi se passando, eu estava com esperança, minha esperança tinha renovado a minha esperança de que aquilo ia acontecer, que ia se cumprir o desejo do meu coração. Passou outubro, novembro, em dezembro, quando chegou em janeiro, no dia 24 de janeiro de 2014, eu fui fazer um teste de gravidez, assim, eu sempre fazia, quando atrasava a menstruação, algum dia, 1 ou 2 dias, eu já ia fazer um teste, porque eu era muito ansiosa. E nesse dia eu fiz o teste, era à tarde, mais ou menos umas 5h30 da tarde, eu fiz o primeiro teste no dia 23 de janeiro de 2014. E eu consegui ver as 2 listrinhas lá. Confesso que eu fiquei assim, surpresa, mas eu fiquei em um estado tão grande de euforia, de felicidade, de alegria, de contentamento e de gratidão a Deus por ter cumprido o desejo do meu coração. E o tempo foi se passando, em maio de 2014, nós descobrimos que a nossa bebê era uma menininha. Ficamos muito felizes, assim, não tem nem palavras para expressar o sentimento de felicidade, de gratidão a Deus por ter cumprido, porque na realidade esse sonho só Deus pode cumprir, só Deus pode realizar, porque é algo assim que não tem nem explicação. Quem é tentante sabe o quanto isso é assim para nós, isso é a coisa mais importante do mundo. Quando o nosso desejo é de ser mãe, esse sonho se realiza, não existe nada mais importante pra gente. E aí, quando foi no dia 25 de setembro de 2014, a Ana Luísa nasceu. E quando ela nasceu, era impossível que eu não me lembrasse daquela palavra que a minha mãe me mandou
no dia 29 de setembro de 2013. Antes de se cumprir um ano da palavra, Deus já ia dar minha vitória. E foi exatamente 4 dias antes do cumprimento daquela palavra ter se passado um ano, eu já estava com a minha filha nos braços. Então, o poder desse Deus não tem nem como a gente discutir e comparar. Esse Deus é incrível. Deus é tão incrível que não existem palavras para mostrar o quanto Deus é magnífico e Ele realiza os nossos sonhos. Aí Ana Luísa nasceu, perfeita, saudável, e o tempo se passou. Quando Ana Luísa tinha uns 2 anos de idade, o desejo de ter outro filho começou a pulsar no meu coração. Eu sempre quis ter 3 filhos, mas quando a Ana Luísa nasceu, eu agradeci a Deus que se fosse só ela, eu já estava feliz, porque Deus já tinha me dado uma filha, que era o meu sonho, ser mãe. Mas o desejo no meu coração começou a pulsar novamente e eu comecei a tentar novamente. Ana Luísa tinha 2 aninhos e eu queria ter outro bebê para que pudessem crescer juntinhos, né? Para ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Mas aí, novamente, eu me deparei com a dificuldade, me deparei com os empecilhos e não aconteceu da forma como eu planejava, como eu imaginava. Porque já que eu já tinha Ana Luísa, eu achei que seria mais fácil, que na hora que eu quisesse ia acontecer, e não foi bem assim. Uma determinada tarde, nessa época eu morava em Cândido Mota, e a minha mãe me ligou também. Na verdade, dessa vez ela nem chegou a me ligar, dessa vez nós conversamos pessoalmente. Eu vim visitar a minha mãe aqui em Platina, que é onde eu moro agora. Na época eu morava em Cândido Mota, eu vim visitar a minha mãe e ela me contou sobre uma visita que ela recebeu na casa dela. Vieram alguns irmãos de Marília e queriam visitá-la e fazer uma oração. E depois dessa oração, um desses irmãos perguntou para minha mãe quantos netos ela tinha. Na época ela tinha 6 netos. E esse irmão, ele olhou para ela e falou: pode agradecer a Deus porque o 7º tá vindo. O 7º neto tá vindo aí. E aquilo assim, ela ficou muito feliz, muito impressionada. Só que dessa vez assim, ela não sabia se essa palavra era para mim ou se era para minha irmã, que também no caso estava querendo ter outro filho. Mas quando o irmão disse para ela que o 7º já estava a caminho, nesse mesmo tempo eu estava lá em Cândido Mota, um belo dia assim, e a minha menstruação estava atrasada. Eu corri na farmácia e comprei um teste. Cheguei em casa e fiz, e nesse dia o teste deu positivo. Aí eu corri no laboratório para fazer um exame de sangue, né, para fazer o beta-HCG, para ver se tinha o hormônio da gravidez já no sangue, e apareceu o primeiro positivo, porque da vez da Ana Luísa eu não tive coragem de fazer o exame de laboratório, porque eu tava com medo, tava insegura de estar sonhando e não ser verdade. Porque mesmo que tenhamos fé, às vezes o medo e a insegurança invade o nosso coração. Então, eu fiz o beta e apareceu lá o positivo, só que eu não contei pra ninguém. A única pessoa que ficou sabendo é meu marido, porque eu queria fazer uma surpresa para minha mãe. Aí nós combinamos de vir aqui na minha mãe Platina almoçar, comemorar o Dia dos Pais. Eu me lembro até hoje que era comemorar o Dia dos Pais. Era no comecinho de agosto, aí eu vim. E na hora que eu cheguei no portão, eu dei um abraço na minha mãe e entreguei para ela o envelope, né, com o teste. E na hora, antes dela abrir o envelope, ela me falou que já sabia. Porque quando ela pediu para Deus mostrar para ela quem é que ia engravidar, Deus deu para ela uma revelação em sonho
E Deus mostrou para ela, me mostrou no sonho dela, com o teste positivo na mão, entregando para ela o teste. Olha, para você ver como são as coisas de Deus. E eu contando assim, eu relembro toda a história e eu fico impressionada. Antes da minha mãe ler o positivo da minha mão no envelope, ela me contou essa revelação. Deus já tinha mostrado para ela que que era eu que ia engravidar. E aí eu trouxe o envelope. Desculpa, é que eu fico emocionada de lembrar da história, porque os caminhos de Deus têm seus mistérios, né? Então, voltando à história, eu trouxe um envelope, eu entreguei para minha mãe o teste, né? O envelope com o teste. Nós ficamos muito felizes, comemoramos e nos alegramos juntas. E só que eu fiz um combinado com ela que eu não queria contar ainda pro restante da família, porque em setembro a Ana Luísa ia completar 3 aninhos, né? E eu queria revelar a gravidez no aniversário da Ana Luísa. E assim aconteceu. Em setembro nós fizemos a festinha dela, no tema de Jardim Encantado, e na hora do parabéns a Ana Luísa saiu com a plaquinha na mão, promovida a irmã mais velha. Foi muito emocionante porque esse tipo de notícia traz muita felicidade para a família e todo mundo ficou muito feliz. Depois disso, passou mais ou menos uns 2 meses, eu descobri que o meu bebê era outra menina, descobri que a Helena estava a caminho e foi só felicidade. Desde o parto, meu esposo pôde assistir o parto dela, foi um parto maravilhoso, muito perfeito. Tudo que aconteceu foi perfeito. Deus cuidou de cada detalhe. Depois disso, quando a Helena estava com mais ou menos 11 meses, até aí eu já tinha decidido que provavelmente não teria mais filhos, né? Apesar de ter o desejo no meu coração de sempre tive desejo de ser mãe de 3 filhos. E aí eu, conversando com meu marido, devido às condições, nós tínhamos combinado que já era o suficiente, né? Que se Deus tivesse sonhado isso pra gente, já tava bom. Mas quando a Helena estava com 11 meses, eu me desfiz de todas as coisas, todas as roupas. Algumas eu doei, outras eu vendi para poder comprar outras novas para elas. E assim, quando a Helena completou 1 aninho de idade, eu descobri que estava grávida novamente. E a gravidez da Alice foi uma surpresa para mim. Não foi planejado por mim, mas foi planejada por Deus. Eu entendo a gravidez da Alice como se fosse um presente, surpresa, que Deus me deu, porque eu estava merecendo. Deus cumpriu o desejo do meu coração, porque Deus sonda os nossos corações, e apesar de eu dizer que 2 era o suficiente, Deus sabia que no meu coração o meu sonho era ter 3. Então, pessoal, eu queria só mostrar para vocês, contar um pouquinho da minha história de tentante. Eu fui tentante todos esses anos e Deus ainda me deu um presente surpresa. Então eu agradeço muito a Deus pela vida das minhas filhas. Não tenho palavras para explicar. A Alice nasceu também, foi um parto perfeito, maravilhoso. Não tive dor no pós-parto. É incrível falar. As minhas 3 gestações foram parto cesárea. E não tive dor no pós-parto da segunda nem da terceira. A primeira foi um pouquinho mais difícil, acredito que por ser o primeiro parto, né? Mas a segunda e a terceira foi perfeito. Não tive dor, não tive dificuldade para amamentar. Foi tudo que Deus fez foi perfeito. Mas eu não fiz a laqueadura por uma questão pessoal. Eu preferi não fazer, não estava segura para fazer. E o meu marido ia fazer a vasectomia o ano passado, estava tudo certo, fez os exames preparatórios, mas no dia que ele foi internar, o médico não quis fazer a cirurgia nele, então reagendou para a próxima semana. Na próxima semana, um dia antes dele internar para fazer a cirurgia,
as assistentes ligaram que tinha sido cancelada por conta da pandemia. Então, nossa vida, nossos planos, está tudo entregue nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que faz. Agradeço vocês por terem assistido até aqui. Peço vocês que se inscrevam, compartilhem e dá um joinha. Essa foi a minha história como tentante e mamãe, por isso eu tenho tanto amor na minha vida, nas minhas filhas, na minha família. Eu sou uma pessoa que vivo os sonhos de Deus para mim. Agradeço vocês por tudo, espero que tenham gostado do vídeo, mesmo que tenha ficado um pouquinho longo. Agradeço por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!